Perfeito. O próximo é ele, Raul Cáceres. Chegou vindo do Cruzeiro, um rival de cidade aqui do América, já tá no futebol brasileiro há algum tempo, né? Jogou no Vasco antes de vir para o Cruzeiro. No Cruzeiro teve um início ali de campanha muito bom, né? Eu me lembro de determinado momento naquela primeira Série B do Cruzeiro, em que o Cáceres era o principal jogador, era quase que o único ali que a torcida do Cruzeiro ainda dava alguma moral, né? Ainda respeitava. No momento em que o time era muito criticado, o Cáceres era elogiado, porque jogava bem, conseguia entregar bem. Depois disso teve algumas dificuldades, teve questões também de lesões ali no Cruzeiro, não voltou tão bem mais. Na live em que eu falei sobre a contratação dele, João, eu até falei que é muito difícil analisar um jogador quando o contexto é tão conturbado quanto estava o contexto do Cruzeiro, né? Um contexto de não pagar salários, de um time que não engrenava. É sempre muito difícil analisar um jogador assim. A sua parte, essa parte da análise, mas queria até te ouvir um pouco sobre isso também, porque eu tenho essa curiosidade. Como que consegue deslocar o contexto para conseguir fazer uma análise bem feita do atleta? Enfim, é ele, Raul Cáceres. Vem, a principal dúvida que fica é: luta para ser titular? Vem para ser reserva do Patrick? O que é que você espera de Cáceres no América? Então, Alisson, primeiro sobre essa questão do contexto é muito importante, né? Assim, eu vejo a gente, a gente pega o contexto do América e o contexto do Cruzeiro são totalmente diferentes, né? Não é nem só a questão de Série A e Série B, né? Mas toda a questão, essa recuperação que o Cruzeiro está tentando, a questão, por exemplo, a gente teve greve de jogador ano passado, então tudo isso afeta, e aí eu não sei como afeta, porque é uma questão assim, que cada jogador vai ter ali a sua relação com isso, a questão que ele vai realmente lidar com tudo isso, né? Jogadores jovens, a gente viu o Cruzeiro revelando algumas peças, então assim, imagina, né? Um contexto totalmente desfavorável, e aí jovens eles surgindo, né? O que passa na cabeça. Mas assim, o contexto ele é muito importante. Ele vai desde aquela questão de, por exemplo, você tem um jogador que ele é extremamente ofensivo, ele se encaixa para um esquema que vai ser ofensivo, mas aí na hora que você olha para o time que ele está inserido, é um time que está jogando de forma reativa. Então assim, como que ele vai reagir, né? Como que ele vai agir de acordo com isso. Então, o contexto ele é muito importante. Eu vejo que o América tem um contexto totalmente favorável, assim, desde aquela questão do planejamento, a diretoria, o trabalho, né, um trabalho bem coerente, bem claro, assim, pensando muito bem nas contratações, nos valores, né, a gente pegou na temporada passada, por exemplo, as contratações que o América estava fazendo, e aí tinham dúvidas, né, igual agora tem, né, porque são várias, mas essas contratações são coerentes para um objetivo de evitar cair novamente, ficar na Série A. Então, assim, o América fez um trabalho muito positivo na temporada passada, né? Na outra temporada também a gente pega um time na Série B indo para semifinal de Copa do Brasil, né? Fazendo história na Copa do Brasil. Isso porque o trabalho era coerente, né? Desde o treinador, desde as ideias e em todo o planejamento. Então, assim, eu vejo que o Cáceres ele vai para uma realidade totalmente diferente. Falando sobre o jogador, foi igual você comentou na primeira temporada no Cruzeiro, ele deixou boas impressões, ele teve problemas com lesões, mas assim, se a gente pega os melhores momentos do Cruzeiro na temporada, ele estava ali sendo titular. Então, assim, tinha uma relação, né? Ele era uma peça importante, igual você comentou na Série B, ele foi positivo, foi um dos melhores laterais, assim, foi um dos destaques do Cruzeiro, mas a gente tem que deixar claro que foi uma temporada negativa, né? O Cruzeiro ele cometeu erros que não se podem cometer, né? Na primeira Série B, depois uma segunda Série B. Então, assim, o Cáceres deixou boas impressões. Era um lateral que conseguia apoiar no ataque. Com o Filipão, ele se destacou principalmente porque era um esquema, um modelo de jogo que favorecia o jogo pelas laterais. Então, ele acabou tendo bons momentos com o Filipão, né? Por exemplo, quando a jogada estava na esquerda, ia ter aquele cruzamento para a direita, né? Para chegar ali no segundo pau, o Cáceres aparecia dentro da área, aparecia ali no segundo pau, ele teve gols na Sim. Série B. Então, assim, é um ponto destacável. Tinha também algumas relações quando, por exemplo, o extremo vai por dentro, e aí o lateral ele fica realmente na amplitude. A gente vê isso muito com o Patrick,
né? O Patrick também às vezes faz algum jogo ali por dentro, mas quando o extremo direciona por dentro e deixa todo aquele corredor lateral para o lateral, então o Cáceres ele tinha momentos interessantes, questão também de cruzamento, né? Ele tinha ali uma certa eficiência, né? Em relação, por exemplo, a gente pega a porcentagem de acerto em comparação com outros laterais do Cruzeiro, né? Isso na primeira temporada, né, dele no Cruzeiro. Então, assim, foi um jogador que agradou nessa primeira temporada, mas já no ano passado ele não foi bem, teve lesões, o Luxemburgo também optou por deixar ele fora em alguns momentos, assim, não era o cara da posição, né? A gente viu ali o Norberto, depois o Rômulo realmente ficando e assumindo a posição. Então, assim, não foi um ano positivo para o Cáceres. Ele tinha ali alguns problemas defensivos. Comenta. Pode falar. Alguns problemas defensivos, principalmente... Não, assim, na verdade, então vou te interromper, porque a minha pergunta era exatamente essa. Ofensivamente, eu me lembro de ver o Cáceres muito bem em determinado momento no Cruzeiro. E a minha dúvida e também a dúvida do Saulo Nascimento aqui, em relação aos pontos em que ele precisa desenvolver. O lado defensivo do Cáceres é o ponto de desequilíbrio ali? Então, Alisson, assim, eu vejo que o Cáceres, ele é regular, né, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Tô curioso para ver como é que vai ser nessa realidade do América e até mais para o final responder a pergunta que você fez sobre quem deve ser o titular, né? Se ele chega ali para ser titular ou não. Então, assim, eu vejo que é um lateral ok. Acredito que pode ter sido uma oportunidade de mercado que a América viu, né? Um jogador que já está instalado aqui, fica livre no mercado. Tem muita gente que fala sobre aquela questão, é um gringo, e aí por uma realidade de Libertadores, daí pode ajudar. Então, assim, só levantando... E é um paraguaio, né? O América vai enfrentar uma equipe paraguaia na primeira então, fase. Assim, eu não sei o que o pessoal que tá nos acompanhando acha sobre isso, né? Assim, ele ser gringo, falar a língua ali de fora, como é que isso impacta. Mas eu vejo que muitas pessoas falam disso, né? Assim, não é bom ter ele um estrangeiro, questão de Libertadores e por aí vai. Então, assim, vejo que é um lateral ok. Ele apresentou problemas defensivos, principalmente, assim, a gente tem uma questão no futebol mesmo, que os laterais eles têm muita dificuldade em defender aquele cruzamento que vem do lado oposto, né? Assim, por exemplo, a gente pega o gol do Alê contra o Cruzeiro, né? A gente vê a relação do Alê em cima do Gabriel Dias e do Giovani, né? Ele tá ali posicionado dentro da área, o Patrick faz ali uma movimentação para chegar na profundidade e faz o cruzamento. E a gente vê como que o Alê ele tem um sucesso em relação ao lateral do Cruzeiro. Então, assim, esse é um problema que a maioria dos laterais tem, né? Dificuldade de proteger essa bola que vem do outro lado, de mapear o espaço, né? Ver se o jogador vai chegar nas minhas costas ou vai chegar na minha frente, como é que vai ser isso. E o Cáceres, ele tinha dificuldades nessas bolas aéreas e nessa jogada, né? Esse cruzamento que vem do outro lado. Então, assim, eu vejo que é um lateral ok. Não acredito que seja o titular, acredito que realmente vai ser o Patrick, até pela temporada passada, foi bem positivo, né? Tô curioso para ver quem que vai ser o parceiro dele ali. E começou muito bem o Patrick esse ano, né? Eu até acho, João, que o Cáceres em determinado momento vai assumir a titularidade. Por mais que eu pense também, nós americanos, é o seguinte, o América sempre jogou temporadas com um número reduzido de campeonato. Então, nós ainda somos muito presos a essa questão de titularidade. E eu vejo que para esse ano a gente tem que desapegar um pouco disso, porque é um ano com 4 competições em que muito provavelmente a gente vai ver esse rodízio acontecer muito mais. E eu vejo que ter 2 laterais direito em pé de igualdade, digamos assim, é positivo. E a gente tem que desapegar um pouquinho dessa história de quem vai ser o titular, porque no fundo os 2 provavelmente vão ter seus minutos ali e vão ser importantes na temporada. Sim, essa questão é muito importante, né? A gente está falando o tempo inteiro do calendário, dessa nova realidade do América e realmente ter peças ali para... Assim, a gente sabe, além de todo o calendário, essa maluquice que é realmente assim, é maluquice mesmo, porque a gente pega, por exemplo, uma temporada passada que tinha jogo na quarta, no domingo, quarta, domingo, isso, assim, é realmente
complicado, né? Imagina para o jogador que ele tem o corpo ali como um instrumento de trabalho. Então, assim, ter peças para poder variar, para poder alternar quando o time precisar. Às vezes, se o Patrick tiver ali, ser um desfalque, ou ter uma lesão, né? Tomara que não aconteça, mas a gente sabe que são coisas do meio, né? Então, assim, ter ali uma alternativa é importante, né? E aí, igual a gente comentou, um jogador que tem uma certa experiência, essa questão de ser estrangeiro, né? Que as pessoas assimilam que é positiva. Então, assim, vamos ver como é que ele vai se adaptar ao contexto da América. Ele estreou, né, contra o Cruzeiro, a gente viu ali um pouquinho sobre o lateral, a gente viu alguns pontos positivos, negativos, né, questão assim, como que ele vai proteger quando ele precisar recompor, né, ele vai atacar, mas e a questão também para poder voltar, igual você estava comentando no início, assim, a questão da intensidade do América, né, então assim, um time que, por exemplo, se a gente pega o jogo contra o Cruzeiro, a gente viu em vários momentos o América atrapalhando a saída de bola do Cruzeiro, né, fazendo alguns encaixes ali e deixando só o Rafael Cabral com a bola. E aí é um time intenso, que às vezes vai defender em bloco alto, vai subir o bloco para realmente sufocar o adversário. Então, como que vai ser a questão física do Raul Cáceres? Sim. E aí a gente tem que falar sobre as lesões, né? Porque tanto na primeira temporada do Cruzeiro quanto na segunda, as lesões foram ali perrengues para o jogador, né? Na primeira temporada ele vinha bem, ele teve lesão que tirou ele de campo em alguns momentos, mas foi positivo. E no ano passado, novamente lesões. Então, vamos ver como é que vai ser o trabalho no América, a questão física mesmo, o trabalho físico que o América vai dar para esse jogador. E, igual eu comentei, eu acredito que o Patrick esteja acima. Sim, vamos ver como é que vai ser, mas vejo o Patrick já adaptado ao América. Tem agora a questão, assim, igual eu estava falando, desse novo parceiro que vai ser ali. Antes tinha o Ademir e tinha uma relação muito positiva com o Ademir, né? O Patrick e o Ademir, sim. Aí fica fácil jogar, né? Eles se relacionavam bem no jogo, interagiam de uma forma positiva, né? Assim, a gente fala muito no futebol de uma relação, assim, sócio-afetiva, né? Quando o jogador, ele não é só aquela questão da posição, mas também realmente o sentido puro da palavra, né? Assim, essa relação que ele tem ali com o jogador, de se entender em campo, sim, de se sentir confortável com aquele jogador. E o Patrick e o Ademir tiveram uma boa relação, né? Tanto com o Wagner Mancini, depois com o Marquinhos. Então, assim, vamos ver como é que vai ser essa questão, quem que vai ser esse parceiro. A gente tá vendo o Everaldo tendo algumas chances ali pela direita, o Carlos Alberto, né? E eu vejo que o Patrick tá acima do Cáceres. Eu vejo, assim, o Cáceres foi uma oportunidade de mercado, um jogador para agregar ali o elenco. Se precisar, a gente sabe, igual a gente está o tempo inteiro falando dessa questão do calendário, né? O futebol, como é que ele é. O América vai ter vários compromissos neste ano, né? Será, assim, um ano cheio. Então, ter opções é importante. Sim.